Eu quero fazer uma oração contigo agora para que você e eu, nós juntos, tenhamos sabedoria dos altos céus para discernir a vontade de Deus no capítulo de hoje, de Isaías, que é o capítulo 32. Muito bem, vamos orar? Senhor Deus e Pai, ao lermos Isaías 32, eu quero pedir agora sabedoria para que os versículos deste capítulo possam falar ao nosso coração mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos juntos então em Isaías capítulo 32. Eu não vou ler novamente todos os versículos, apenas destacar para você aqueles que chamaram a minha atenção, aqueles que foram especiais para mim e dizer que você deve fazer o mesmo, ter um papel, uma caneta na mão, escrever aqueles versículos que lhe chamaram a atenção. Você escreve o verso, quais as lições que você aprendeu, o que esse capítulo fala de Deus, o que esse capítulo fala sobre a revelação de Deus, o que ele fala sobre mim, sobre você. Então, escreva aquilo que Deus tem falado contigo ao ler cada capítulo da Bíblia cada dia. Tudo bem? O primeiro verso que eu quero destacar aqui hoje, eu vou separar 5 lições que eu aprendi ao ler Isaías capítulo 32. A primeira lição que eu quero destacar para você, ela está no versículo 3 e no versículo 4, e eu tenho chamado aqui de vantagens. Diz o seguinte, Isaías 32, esses dois versos, 3 e 4. Os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender e a língua dos gagos falará prontamente e distintamente. O que eu apresentei aqui, o que eu vejo aqui nesses dois versos, pelo menos ao ler isso falou bem claro ao meu coração, é a vantagem ou as vantagens de ser fiel. Veja que o texto diz, os olhos do entendimento espiritual, ele apresenta isso aqui, eles seriam abertos para compreender as coisas de Deus. E no verso 4, Isaías menciona ou destaca o seguinte, ele diz assim que os justos terão um entendimento claro e perspicaz. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que os filhos de Deus, aqueles que são fiéis, que andam nos caminhos do Senhor, eles não gaguejarão, falarão com intrepidez, no sentido de falar das mensagens de esperança com determinação, com paixão no coração, com um brilho nos olhos. Então vale a pena ser fiel. A primeira grande lição de Isaías, capítulo 32, é de que há vantagens em servir ao Senhor. Ou seja, vale a pena servir o Senhor. Outra lição que eu aprendi ao ler Isaías 32 é a lição do contraste, que aparece no versículos 5, 6 e 7. Veja o que diz a Bíblia aqui. Ao louco nunca mais se chamará nobre e o fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente e o seu coração obra do que é iníquo para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. E agora o verso 7. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Perceba que os versículos 5, 6 e 7, eles estão falando de contrastes, ou seja, os ímpios, eles serão reconhecidos, mesmo que tentem se esconder atrás de suas maldades. A sua maldade, no entanto, não durará para sempre. E o que mais ele apresenta? Ele apresenta que o pecador será classificado como tal e por isso receberá o justo castigo. Então, ao ler esses versos aqui, eu fiquei pensando o seguinte, fiquei pensando que Deus é bom. Deus cuida de nós, Deus dirige a nossa vida e Deus não nos abandona. Mas uma outra lição que eu aprendi também é dentro do contexto de um apelo para as mulheres. No verso 9, diz assim, ó, levantai-vos, mulheres, vós que viveis despreocupadamente. Ouvi a minha voz, vós filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos para as minhas palavras. Veja o que o texto está falando aqui, algumas frases que se destacam no texto, né? Levantai-vos e não vivam despreocupadamente. O que o texto está fazendo aqui é um apelo para que aquelas mulheres tivessem sonhos, para que aquelas mulheres tivessem planos.
É interessante porque naquele contexto em que as mulheres dependiam dos homens, não podiam trabalhar e tal, não tinham uma vida ativa como hoje, Deus apela para que elas tenham sonhos, para que elas tenham planos em seu coração. O que ele quer dizer com isso é que, e o que eu aprendo com isso também ainda hoje, para mim, Evandro, nos dias de hoje, é que eu também preciso ter sonhos. Não deixar a vida me levar simplesmente, né? Mas ter sonhos, escrever os sonhos, planejar sonhos para um futuro breve, pronto, né? Curto prazo, sonhos para médio e longo prazo. E aí orar por eles para que se realizem ou deixem de se realizar, conforme indica a providência de Deus. Sonhos em todas as áreas da nossa vida. Área espiritual, na área afetiva, né? Na área acadêmica, na área financeira, profissional. O que você espera fazer? Escreva isso, ore por isso e deixe que Deus te dirija. Então isso é importante. Outra coisa que eu destaco do versículo 9, nesse apelo de Deus para as mulheres, é quando ele diz assim, ó, ouçam ou ouvi a minha voz. É um apelo para que elas pudessem ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Então, eu fiquei pensando, Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz todos os dias. Senhor, perdoa-me por não ter escutado sempre a Tua voz. Perdoa por tantas vezes eu sair de casa sem orar ou, no máximo, orar rapidamente. Perdoa-me, Senhor, por tomar decisões sem consultar a Sua vontade. Então, isso tudo veio à minha mente quando eu li o versículo 9. É por isso que a gente tem que ir lendo a Bíblia com cuidado, marcando os versos, em oração, para que Deus fale conosco. Ainda no verso 9, eu destaco aqui a seguinte frase que diz assim, inclinai os ouvidos à minha palavra. E está relacionado com a frase anterior que diz, ouvi a minha voz. Porque nós ouvimos a voz de Deus quando nós inclinamos o ouvido à palavra dele, que é a Bíblia. Então, ler a Bíblia e praticar os seus ensinos está em acordo com essa expressão, né? Inclinar os ouvidos para a minha palavra. Outra coisa, outra lição que eu aprendi no capítulo 32 de Isaías é a influência, o poder ou a atuação do Espírito Santo. Nos versículos 15 a 18, a Bíblia diz o seguinte, vamos ler juntos? Vamos lá então. Do Espírito Santo na vida particular da pessoa, a obra da conversão, na vida da igreja. E a chuva serôdia tem a ver com uma ampla atuação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida dos indivíduos. Quando nós oramos, quando nós clamamos, como diz o verso 9, ouvimos a voz de Deus, Ele responde abençoando-nos com a atuação do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Que mais, que lições eu aprendi aqui? Eu aprendi a lição da bem-aventurança, que está lá no versículo 20. A Bíblia diz o seguinte no versículo 20, bem-aventurados vós, os que semeais junto às águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Bem-aventurado. O que ele está falando aqui? Aos que trabalham com fidelidade, é isso que eu aprendi aqui. Aqueles que são fiéis ao Senhor no cumprimento das suas tarefas e dos seus deveres, aqueles que se entregam a Deus a cada dia, a estes promete-se uma colheita abundante, promete-se fartura. Então, veja, meus amigos, vale a pena ser fiel. Quando Deus pede que sejamos fiéis, não é porque Ele precisa da nossa fidelidade, mas é porque nós precisamos. Quando Deus pede que nós oremos e leiamos a Bíblia todos os dias, não é porque Ele necessita de nós, é porque nós necessitamos dEle. Então vamos fazer isso com mais intensidade, mais frequência todos os dias, com mais regularidade. É possível. É possível cada manhã nós abrirmos a Bíblia, orarmos, ouvirmos a voz de Deus. Esse programa está aqui para isso, para te incentivar. Todos os dias eu tenho feito esse apelo para você. E eu não me canso de fazer, porque Deus não se cansa de me convidar para isto. E aí, meu amigo, quando nós oramos, os milagres acontecem. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder.
e o grande poder será dado pelo Espírito Santo de Deus. Do alto seremos revestidos desse poder, como diz Atos capítulo 1, verso 8. Então eu quero orar por você por isso. Pode ser? Para que sejamos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero ser batizado pelo Teu Santo Espírito a cada dia. Eu quero orar pelos meus amigos que comigo oram agora, pelas famílias, pelas pessoas, pelos jovens, pelos idosos, pelos adultos, as crianças, os bebês, para que cada dia eles, para que eu, todos nós, sejamos batizados pelo Teu Santo Espírito. Oramos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém.